Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 30 de julho de 2012. Indicação número 195 e 196/2012, de autoria da vereadora Tatiane Teixeira. Indicação número 197/2012, de autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de Decreto Legislativo PDL-006/2012, de autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de Lei número PL 039, 040 e 041/2012, de autoria da vereadora Tatiane Teixeira. Antes de entrarmos no horário político, eu gostaria de suspender os trabalhos por 5 minutos, para que os vereadores vão até a sala da presidência para a gente discutir um assunto referente à Câmara.
Reiniciando os trabalhos, terminado o expediente, passamos para o horário político. Fará uso da palavra o vereador Iso Inácio, que dispõe de 10 minutos. 5 minutos foram cedidos pelo vereador Círio Sirimbelli. Senhor presidente, senhores vereadoras, senhora vereadora, o público que nos acompanha. Senhor presidente, eu, acompanhando os meios de comunicação, e a gente pode fazer um histórico da nossa cidade, porque todo mundo sabe que o processo eleitoral de Criciúma eu acho que não vai existir. Vai existir o processo jurídico da eleição eleitoral. E nós vamos viver na nossa cidade agora por alguns tempos. Não saiu na nossa cidade nenhuma placa de candidato, vereador Salésio, mas já tem 50, 40 processos na justiça de cassação, de vereador, de prefeito. E eu não estou falando isso, que também não sou candidato à reeleição. E a gente começou a acompanhar e ver como é difícil hoje e qual é a pessoa cidadã cristiumense que vai querer ser vereador verdadeiro. Porque a justiça, os partidos políticos começam a invadir a justiça eleitoral para poder pedir a cassação de mandato em vez da disputa eleitoral. E a nossa cidade tem um histórico, vereador Toninho, presidente, tem um histórico desastroso, um histórico ruim, péssimo. Primeiro elegemos o prefeito Décio Góes cassado. Se elegeu o prefeito, o Partido dos Trabalhadores fez uma festa, o PMDB foi lá e cassou o Décio Góes. Tirou no tapetão. Entraram na justiça, fizeram um conchavo, derrubaram o prefeito eleito, que naquela época foi eleito, derrubaram no tapete, entraram na justiça, tiraram, conseguiram derrubar. E a população se revoltou. Tanto é que o elegeu deputado estadual. Ele não foi prefeito, mas foi deputado estadual no mesmo ano, na sequência do sentimento popular de que realmente a população queria que ele fosse prefeito, porque foi eleito pelo voto e deu aquela cassação de mandato. E, para nossa surpresa, realmente quem foi o mentor da cassação? O PMDB. Mentor da cassação do prefeito, então, Décio Góes. Cassou e conseguiu fazer com que o Décio Góes não fosse prefeito e não desse o seguimento na cidade de um trabalho já planejado na sua administração anterior, para que pudesse dar aquela sequência de trabalho e que a cidade pudesse ter uma linha de administração. Aí o Antonelli assumiu. Bom, foram para a disputa, o então deputado Clésio Salvares se elege prefeito da cidade com uma esmagadora maioria já dita na história de Criciúma como prefeito. A população, sentimento popular. Pois bem, assumiu a prefeitura e logo em seguida começou a fazer o quê? Obra nessa cidade. Começou a fazer um trabalho jamais visto nos últimos 20 anos. Nenhum prefeito dessa cidade teve a capacidade e a coragem de fazer o que esse homem está fazendo. E o sentimento é a população, porque a população está dizendo, nas entrevistas, a população está dizendo, na pesquisa, que ele está com mais de 70% de aceitação popular. Bom, aí nós não queremos ir para a urna, porque na urna nós vamos perder. Aí nós vamos fazer o mesmo que fizemos com o Décio Góes. Vamos entrar na justiça e vamos pedir a cassação do mandato de um prefeito que foi eleito com mais de 70%, com a aprovação de mais de 70% da população da cidade. E a população está dizendo, isso não vai ficar assim. Não vai ficar assim
porque nós entendemos que, entre aspas, os partidos, e aí eu falo do PMDB, que está tentando caçar o Clésio Salvaro, o nosso prefeito da cidade, diz que, entre aspas, é a justiça. Aí vem a boataria de que já está caçado, que aí não tem prefeito, que aí o candidato deles vai virar forte, porque se não for o Clésio. Então é toda uma forma de fantasiar a cidade para criar um clima para desvirtuar realmente como é que está o processo eleitoral. Mas não vai ser assim, porque o prefeito Clésio Salvaro vai ser candidato sim. A justiça vai garantir que ele possa ser candidato e não vai ser dessa vez que o PMDB e o PT, que um caçou o outro no mandato passado, vai querer agora caçar o Clésio Salvaro. Então, por isso, senhor presidente, e o sentimento é isso, vereador Camisa, na cidade onde tu anda, há esse sentimento geral de que a população não vai permitir que isso aconteça, que um golpe desse nível possa acontecer, que a justiça possa impedir um homem que, durante 20 anos, nenhum prefeito conseguiu fazer, tanto na área da educação, da saúde, das obras, das creches, das frotas, de tudo. E das lajotas, das ruas, do Pave Total, que nenhum prefeito teve coragem e que não foi aquele asfalto, aquele pó, antipó, que o prefeito Paulo Meller botou nas ruas, que hoje já não existe mais nem o fiapo do pó, nas ruas onde foram asfaltadas. É assim, lajota, é asfalto com 6 centímetros, a Avenida Centenária, a praça dessa cidade que a gente anda, e as pessoas têm orgulho para dizer, hoje eu moro numa cidade que eu gosto, porque ali eu tenho um jardim, ali eu tenho uma praça, ali eu tenho as avenidas que estão sendo alvorizadas por toda a cidade. E aí é o seguinte, se nós não podemos ganhar a eleição, vereador Salles, nós vamos jogar lá e vamos puxar o tapete e vamos derrubar. O sentimento popular, senhor presidente, não é esse. As ruas, o povo, a comunidade está dizendo, isso não vai ficar assim. Não vai ficar assim porque eu tenho certeza que o prefeito Clésio Salvaro vai para a eleição, vai se reeleger e não vai ser nem o PMDB, com os golpes baixos, que vão poder derrubar a candidatura do nosso prefeito. Então, só quero dizer à população que essa armação, essa orquestra manipulada pelo PMDB, certo, que não vai derrubar essa eleição do nosso prefeito. Então, quero dizer à população, até título de esclarecimento, que realmente ele é candidato, vai estar na rua e vai estar lutando pela nossa cidade, como sempre fez. Obrigado, senhor. Com a palavra o vereador Itamar da Silva, que dispõe de 5 minutos. Peguei do eleitor de vocês. Senhor presidente, aqui parodiando meu colega vereador Iso Inácio, eu fui premiado hoje com um adesivo de um eleitor do PT, que me passou esse botão, respeito meu voto, golpe não. Ele ainda indignado pelo passado, né, do acontecido, a coisa de 8 anos atrás. E na realidade, eu também venho à tribuna... Vereador Itamar, você dispõe de mais 15 minutos, tempo cedido pela bancada do PSD, Edinho, fico agradecido, imensamente agradecido aos meus colegas vereadores do PSD, que partido esse que me traz uma recordação muito grande. Outro dia, num debate na televisão com a Tati, eu já falava do PSD. Meu pai foi político do PSD, vereador em Tubarão pelo PSD. Então, de forma, o vereador Douglas também, que eu me sinto até agradecido nesse momento pelo tempo que os nobres vereadores, a nobre vereadora me concede, né? Acho que não preciso de tanto tempo. Muito embora o que nós estamos presenciando hoje na cidade talvez precisasse um dia inteiro
para justificar essa aberração que nós estamos presenciando hoje no município de Criciúma. O vereador Huck foi muito feliz ao destacar, né, na sua locução sobre os problemas que estão acontecendo na política do nosso município. Eu gostaria de fazer um pequeno histórico, né, do porquê desse pedido de cassação, de impugnação de candidatura ao prefeito Clésio Salvaro. Outro dia, aqui mesmo nesta tribuna, nós levantávamos o assunto sobre o desempenho que a atual administração está tendo à frente do nosso município com relação às obras que estão sendo executadas aqui em Criciúma. Todos sabem em Criciúma da força de vontade que tem o nosso prefeito na execução das tarefas, dos trabalhos aqui no nosso município. Ele vem atacando com obras, vem fazendo frente em todos os bairros de Criciúma. Hoje percorri mais de 3 bairros, evidentemente já em campanha, e verificamos, né, a alegria que o povo tem em saber que hoje nós temos um prefeito arrojado, trabalhador, eficaz e que realmente não tem descanso. Levanta às 6 horas da manhã, 6 horas já está no trabalho, 6 horas já está trabalhando, visitando as obras que estão sendo executadas no nosso município. Mas o que eu gostaria de falar é que a partir de 2004, o então deputado Clésio Salvaro, ele tomou uma decisão de proporcionar à população de Criciúma e da região uma iniciativa para que aquelas pessoas que viviam com os companheiros, com as companheiras, oficializar os casamentos. O famoso casamento comunitário. E começou em 2004. E continuou em 2005, 2006, 2007 e 2008. Enfim, já foram mais de 5.000 casais que tiveram a oportunidade de casar através desse trabalho que o então deputado Clésio Salvaro vinha proporcionando a esses casais aqui no município de Criciúma. Enfim, são casais, muitos deles, como presenciamos, que já estavam vivendo juntos 5 anos, 10 anos, 10 anos, 30 anos, até 42 anos que viviam juntos e não tinham a possibilidade por falta de recursos financeiros. E o deputado Salvaro, através da sua iniciativa, junto às empresas que o ajudavam nas despesas desses casamentos. E assim foram feitos quase 5.000 casamentos, ou mais de 5.000 casamentos. E o importante disso tudo é que nesses casamentos, as autoridades do nosso município e fora do nosso município, eles eram convidados para participar dessas solenidades, desses matrimônios. Foram convidados juízes, vereadores, promotores, enfim, autoridades do nosso município. Eu mesmo tenho aqui fotografias, né, que eu apareço como padrinho de casamento. Aparece o Huck, aparece aqui o vereador Camisa, aparece aqui na fotografia o vereador Edinho, que se ausentou nesse momento, né? A vereadora Tati, quem mais que aparece? O vereador Camisa aparece mais de uma vez aqui. Enfim, será que eu vou ter que ser cassado porque eu participei
Vai ser impugnada a minha candidatura porque eu participei desses casamentos? O vereador Douglas também participou dessas solenidades, né? E eu acho, né, que... E aí, em 2008, o PMDB pediu a impugnação do então candidato a prefeito, em 2008, o deputado Clésio Salvaro. Em 2008, o prefeito Clésio Salvaro, ele foi condenado por 3 anos, em função de ter proporcionado a esses casais, né, a possibilidade de terem regularizado o seu casamento. E o prefeito Clésio Salvaro, ele não recorreu dessa decisão de 2008, porque eram apenas 3 anos. 3 anos. Ele iria ser candidato depois de 4 anos, ele não recorreu, porque pagou a pena. Não recorreu, não havia necessidade de recorrer, porque os 3 anos encerrou em outubro de 2011. Dia 4 de outubro de 2011. Então ele não recorreu, por quê? Porque ele já estava agora, a partir do dia 4 de outubro de 2011, ele já estava liberado para ser candidato. Agora veio uma lei, aprovaram no Congresso uma lei que retroagia, não interessa a iniciativa, que retroage condenando as pessoas que já pagaram penas. Eu estudei no direito, e aprendi na faculdade, e é constitucional, que uma lei você não pode criar uma lei, aprovar uma lei, que possa retroagir condenando quem já foi condenado. Isso não existe no direito. Isso nunca existiu no mundo. Uma lei retroagindo, condenando aquelas pessoas que já pagaram o seu pecado ou a sua pena. Isso foi a primeira vez que acontece isso no Brasil. Então, de forma que nós temos a mais serena da convicção que o nosso candidato a prefeito vai ser absolvido sem a menor sombra de dúvida no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eu não tenho dúvida disso. Se for no tribunal ou no TRE, desculpa, vereador Douglas, eu tenho a mais serena das convicções, de que ele vai ser absolvido. Que o processo que foi feito aqui em Criciúma, a impugnação que foi feita aqui, lá ele será absolvido. Porque lá os advogados serão outros. E a defesa também vai ser outra. E a argumentação também vai ser outra. Porque não é possível. Não existe argumento de uma lei que seja aprovada para condenar aquele que já foi condenado. Isso não existe no direito. Isso é inconstitucional. Isso nunca existiu. Eu não aprendi isso na faculdade. E o país tem que evoluir e não regredir. Então, de forma que eu agradeço o tempo que os vereadores me concederam, mas era essa a justificativa que eu quis fazer aqui hoje, que fiz aqui hoje. Porque nos meus mais de 60 anos, eu nunca vi coisa igual na minha vida. Aprovar-se uma lei para condenar aqueles que já foram condenados, retroagindo. E principalmente na situação do prefeito Clésio Salvaro, que não recorreu porque ele foi absolvido antes da candidatura dele. E está lá com certidões e o juiz daqui não quis ouvir, fez vistas grossas.
Mas no TRE, tenho certeza absoluta que nós vamos ganhar. O nosso candidato, Clésio Salvaro, vai para a eleição e o povo vai mostrar nas urnas a indignação que ele está sofrendo, que ele está passando nesse momento. E é geral, em qualquer boteco que você entra, em qualquer rua que você caminha, em qualquer bairro que você percorre, o povo vai mostrar a indignação na urna. E é por isso que nós temos a mais serena da convicção, que ele vai ser candidato e não vai ser mais 72%. Nós vamos ganhar nas urnas com mais de 90%. Isso o povo vai mostrar, vai botar o seu voto no dia 7 de outubro, nas eleições que se avizinha. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. A palavra do vereador Ézio Geves Manuel, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadores, vereadora, todo o público aqui presente, boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de garantir a palavra, porque está complicado. Está difícil, estão ali no debate. Bom, assim, não iria falar, até porque tem coisa que é melhor a gente ficar quieto. Porém, é complicado não falar sobre essa questão, principalmente porque é algo inaceitável, primeiro porque é inconstitucional, e depois porque estão querendo caçar o melhor prefeito. Eu diria que depois eu vou aqui exaltar um homem que eu sempre achei que foi um grande prefeito, que foi o José Augusto Wilson. Eu acho que ainda foi o melhor prefeito de Criciúma pela forma que ele conduziu. Mas o Salvaro, com certeza o prefeito Salvaro, depois do José Wilson, não teve outro prefeito que fez tantas coisas e teve tanta habilidade para lidar com o povo como o prefeito Clésio Salvaro. E principalmente para colaborar com os menos favorecidos. Um prefeito que abriu o coração, abriu a prefeitura, abriu as portas para as pessoas que não tinham o que comer, que não tinham o básico nos bairros, abrindo creches para as famílias, para que as pessoas pudessem trabalhar, para que as mães pudessem trabalhar, abrindo postos de saúde para que o povo fosse melhor atendido, abrindo escolas, dando abrigos, dando uniforme, a merenda escolar, enfim, tantas coisas que esse prefeito fez, que é inaceitável. Eu acho que a democracia, ela possibilita e tem que haver luta, peleja, oposição, tudo isso é importante, para que haja a política saudável. Agora o que não pode acontecer são as pessoas querer fechar os olhos para tantas coisas boas que estão acontecendo. E outra coisa, isso ninguém vai aceitar. Ninguém vai aceitar, nenhum dos vereadores, nenhum parlamentar, nenhum do povo, ninguém vai aceitar você pagar uma pena, você vai lá, o cara que pagou uma pena, e até mesmo o cara que fez lá o latrocínio, apesar de ser um crime hediondo, mas se ele pagou a pena, ele está livre. Como que vai colocar uma lei e agora as pessoas, porque isso não deveria valer tão somente para um parlamentar. A lei tem que ser para todos. A lei tem que ser para todos. Aí o cara que cumpriu a pena, o cara que fez qualquer tipo de crime, já venceu, já cumpriu, já pagou, já sofreu emocionalmente, sentimentalmente, financeiramente, já sofreu a família, já pagou. Isso é inaceitável, isso não existe. Aí agora, simplesmente mesmo a lei, não, tu vai pagar de novo, tu vai sofrer as consequências de novo. Isso é desumano. Não é que eu não estou aqui falando nem com peninha do prefeito Clésio Salvaro, porque ele não precisa ter pena dele, que é um homem arrojado. Eu estou falando numa questão geral. Então, por mais que isso
tenha acontecido, que o juiz tenha indeferido a candidatura. Eu entendo, eu torço para isso, para que o TRE possa liberar e ver que realmente foi uma justiça. E principalmente, como diz aqui o Itamar, que ele não recorreu. Se eu tivesse recorrido e mesmo assim teria pago, mas ainda teria ali uma fagulha. Ele recorreu e ele não recorreu em função disso, de saber que ele não precisaria, não tinha porquê, visto que ele ia se candidatar só depois de ter pago a pena. Então, na verdade, isso é injusto. Tu sabe que é injusto, João Fábio. Tu sabe que se fizesse isso contigo, tu não ia querer. Todo mundo sabe que isso é injusto. A questão é a força daí da campanha. Não queremos não saber, que se dane. Enfim, mas todo mundo sabe que é injusto. O pior dos inimigos sabe que isso é injusto. Então, pelo menos, poderia dizer, isso é injusto, mas é lei, tudo bem. Mas não querer fazer disso uma justiça. Por favor, porque daqui a pouco vem uma situação contra vocês, ou contra você, ou contra a sua família, ou contra um parente, e você não vai querer isso. Então, pode até acontecer. Agora, isso é uma injustiça, por isso eu acredito que lá em cima, na instância maior, o prefeito Clédio Salvário vai ser liberado e o povo vai ter o prefeito, melhor prefeito da cidade. Com a palavra o vereador Ivan, que cedeu seu tempo ao vereador Douglas Matos. Com a palavra, então, o vereador Vanderlei Zilli, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu vou falar alguma coisa a respeito de segurança em nosso município. Muitas vezes essa casa se fez presente em discussão para que pudéssemos melhorar a segurança em nossa cidade e em nossa região. E semana passada, o nosso tenente-coronel, comandante do 9º Batalhão, solicitou que esse vereador fosse até o 9º Batalhão, que ele gostaria de falar alguma coisa a respeito dos novos policiais militares que vieram para Criciúma e o compromisso que o comandante da Polícia Militar também, o vereador Tato, você estava presente na formatura, se comprometeu também no mês de agosto em mandar mais 25 policiais militares para Criciúma, até para que pudesse atender às necessidades da nossa região. E depois de muito a conversa, e eu acho que o governo do Estado realmente tem encaminhado alguns equipamentos também, veículos para o município, a região, para que pudesse ter melhor equipamento e pudesse fazer uma segurança mais tranquila ao nosso cidadão. E, baseado nisso, ele encaminhou para nós, aqui, os vereadores, um ofício respondendo o requerimento 051/2012, da autoria desse vereador, a respeito das últimas nomeações dos novos policiais de Criciúma. Então, eu disse para ele que eu faria na íntegra a leitura da resposta do qual o nosso comandante ele encaminhou para essa casa, que diz o seguinte: senhores vereadores, ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, informamos que recebemos 20 novos policiais militares no mês de julho, e possuímos a promessa do senhor comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina de recebermos mais 25 policiais militares na segunda quinzena do mês de agosto próximo. Outro assim, informamos que com esses novos policiais militares chegaremos até o fim de 2012 com efetivo superior a 280 policiais militares na cidade de Criciúma, número este que nos permitirá a abertura de novos setores de policiamento nos bairros Tereza Cristina e Paraíso, Renascer, Progresso e Manaus. Além da abertura desses novos setores, também será possível o estabelecimento de uma nova guarnição do pelotão de patrulhamento tático no centro da cidade, além de incrementarmos os efetivos
da Cavalaria e Canil do 9º Batalhão da Polícia Militar. Somado a essas melhorias, também poderemos formar um grupo específico de policiais para o desempenho diário de várias operações que não possuímos a possibilidade de fazermos com o atual efetivo. Finalizando, informamos que o efetivo que recebemos até o momento, deslocaremos 2 policiais militares para o município de Forquilinha e 1 policial militar para o município de Siderópolis, a fim de possuirmos uma guarnição PM diária, com 2 policiais nos referidos municípios para fazer frente às ocorrências que lá acontecem, tendo em vista que essas cidades fazem parte da jurisdição do Batalhão da Polícia Militar de Criciúma. Respeitosamente, Márcio José Cabral, Tenente-Coronel do 9º Batalhão de Polícia de Criciúma. E segundo o nosso comandante, com esses efetivos, com certeza, ele poderá fazer uma segurança mais eficaz para a nossa região, principalmente Criciúma. E com isso, com certeza, o trabalho desse Poder Legislativo junto ao Governo do Estado, do qual muitas participações dos vereadores em reuniões, em audiência, principalmente em Florianópolis, também deram resultado. Então, por isso, o nosso agradecimento ao 9º Batalhão, na pessoa do nosso Tenente-Coronel Márcio José Cabral, ao comandante da Polícia Militar de Santa Catarina, o nosso governador Raimundo Colombo e também nosso vice Eduardo Pinho Moreira, que tem realmente feito algo para a nossa cidade, principalmente na área de segurança. Esperamos que não paramos por aí e possamos sempre estar reivindicando ainda mais policiais para a nossa região. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Douglas Matos, que dispõe de 20 minutos. 5 minutos do vereador Ivan Roberto Westphal, 5 minutos desse vereador que vos fala e 5 minutos do vereador João Fabres. Senhor presidente, colega vereadora Tati, senhores vereadores, meus cumprimentos a todos os cidadãos e cidadãs aqui de presença no plenário, aos funcionários da casa, aos colegas da imprensa, enfim, a todos os nossos cumprimentos. A nossa cidade vive hoje, de novo, senhor presidente, um grande momento sobre o qual eu não poderia também deixar de falar. Vou me referir, o tema que vou fazer uso de são as obras do PAV Total. As obras que hoje a Comissão de Serviços Públicos fez questão de, junto com a UABC, e eu quero aqui cumprimentar o presidente Paiol Papelão, o presidente, o diretor Papelão, que nos acompanharam nessas caminhadas hoje durante o dia, à tarde, acompanhados aqui, refaço os cumprimentos aos colegas da imprensa, aos amigos, às senhoras e senhores da imprensa, que estiveram conosco. Várias pessoas ficaram boa parte do seu tempo hoje da imprensa nos acompanhando. Junto com a Dani também, assessoria de imprensa, que nós levamos para fazer as fotos, né, Dani? As fotos que eu e o vereador Camisa pedimos que ela fizesse, como sempre, com muita competência. A UABC, senhor presidente, veio aqui há poucos dias atrás. Primeiro, foi impedida de falar. Solicitaram que ela se retirasse da sessão. Eu não estava, mas aquele episódio já me deixou desconfiado. Porque só retira o ABC da mesa diretora quem não quer que ela fale. Mas o vereador Camisa, de forma inteligente e rápida, aprovou um requerimento, diga-se passagem, quero elogiar a todos os colegas por unanimidade. E aí sentou-se à mesa a universidade, a UABC e o secretário de obras. Várias questões ditas pelo secretário de obras me impressionaram pela similitude, pela forma muito parecida com que as obras do PAV Total estavam sendo realizadas, diga-se de passagem, obras de pavimentação, com a repavimentação daquelas obras
que redundaram na formação de uma CPI aqui nessa casa, a CPI do esgoto. Me chamou a atenção a similitude, a identidade da forma, o modus operandi, a forma como faziam as obras, Vilmar. Mas eu disse na sessão passada, depois que o secretário se retirou, presidente, que convoquei uma reunião extraordinária da Comissão de Serviços Públicos, como vou fazer agora, e, de fato, disse que não era homem de formar opinião muito fácil. E não era mesmo, não sou de fazer acusação fácil, de jeito nenhum. Sou um advogado que a vida inteira, a minha faz 25 anos que sou formado, e 25 anos dedicado exclusivamente à defesa. E sei o quanto dói uma acusação injusta. Mas antes de fazer qualquer manifestação aqui, nós fomos em loco, então, presidente. E aí eu não tenho como não relatar os fatos que nós encontramos, até por um dever de ofício aos colegas. Num debate na Rádio Eldorado, foi dito que o Paiol estava fazendo política, que tinha sido demitido da prefeitura, porque isso, porque aquilo, e que estava fazendo oposição partidária, etc. Nem sei se o Paiol é filiado à partido, sinceramente nem sei. Não é, Paiol, né? Então também não me importa. Não é isso que interessa é o fato. Bom, nós visitamos várias ruas que estão recém-inauguradas, inauguradas em março, né, Camisa? Inauguradas em fevereiro, estão lá todas as placas das ruas recém-inauguradas. E o que é que nós encontramos? A grande maioria das bocas de lobo, estou falando aqui na frente, inclusive, de profissionais da imprensa que acompanharam. Portanto, absolutamente tranquilo que eu estou dizendo a verdade, a menos que eu me equivoque. E aí o Camisa me ajuda e me chama a atenção em questão de ordem à parte, por favor, se eu errar. Mas grande parte das bocas de lobo completamente entupidas, e por estarem entupidas, as águas escorrem por cima das lajotas, e em consequência, a base, vereador Círio, escorre, você encontra a areia lá do outro lado da rua, quando a rua tem uma lombada, uma lomba, um aclive, um declive, está lá na parte final, e as lajotas todas frouxas, em alguns casos escorridas já, presidente. E a rua em estado depauperável, precisando de reformas, já inauguradas em fevereiro e março. Das que nós visitamos, todas têm esse problema. Todas. Não tem exceção. Os meios fios caídos e lajotas quebradas. Muitas lajotas quebradas. Vários colegas comentaram sobre as lajotas quebradas. Há um fato que tem que se investigar, senhor presidente. Porque alguém falou, eu não estou afirmando nesse momento, porque isso tem que ser confirmado, já digo, que tem ruas em que foram utilizadas de novo lajotas usadas. Conversamos com os trabalhadores das obras. Paramos para conversar. Numa rua encontramos trabalhadores. Na rua João Moretti. Para ficar gravado. Era aproximadamente 16 horas. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mais ou menos. Eles estavam parando de trabalhar. Sabe por quê, João? Porque alguns caminhões colocaram arião na frente da obra, bem na frente da obra onde ela estava acontecendo, sendo realizada naquele momento, e as máquinas não tinham ido lá para espalhar o arião. E aí nós perguntamos de forma muito normal, de quem eram as máquinas? Quais eram as máquinas, de novo, vereador Salésio Lima, que estavam indo lá espalhar esses ariões? Não, quem veio aqui espalhar sempre foram as máquinas da prefeitura. E no programa PAV Total, financiado pelo Badesc, tem que saber diferenciar isso, porque antes era diferente. Consta no contrato que as máquinas teriam que ser fornecidas de novo pelas empresas. E ele estava indo embora porque a máquina da prefeitura, que foi lá espalhar o tempo todo, não tinha aparecido. O nome do cidadão que nos deu essa informação é Patrick Borges Américo. Vocês lembram dos famosos subcontratados
da CPI do esgoto, do GAECO, do Ministério Público, da Ação Civil Pública e da liminar da Justiça, tornando indisponíveis os bens de vários secretários e outras pessoas, o presidente do partido do vice-prefeito Márcio Búrigo, o ex-assessor do atual prefeito desde a Assembleia Legislativa e que saiu da administração para coordenar a atual campanha do prefeito Clésio Salvaro. Um dos motivos foi os famosos subcontratados. Pois bem, esse cidadão estava lá, o Patrick Borges Américo, nos disse o seguinte: quem ganhou a licitação foi uma empresa. Essa empresa subcontratou um senhor que ele chama de Amarildo. O Amarildo subcontratou com o Patrick Borges Américo. E o Patrick Borges Américo contratou 4 funcionários. É a 4ª subcontratação. De novo. E de novo, todos sem carteira de trabalho anotada, sem recolhimento de INSS, sem depósito de fundo de garantia, fraudando o INSS, fraudando a Caixa Econômica Federal, enganando os trabalhadores, precarizando as relações de trabalho, próximos de trabalho escravo, de novo. No bairro São Luís, nós visitamos a rua Silvio Manganelli. Esta sim eu conheço o contrato bem, porque eu já tive acesso a esse contrato, que está na internet. E lá foi fotografado máquinas da prefeitura fazendo obras, de novo, fotografado, identificado, o símbolo da prefeitura, aquele Criciúma, tal, as fotos todinhas da máquina, presidente. E lá, nós perguntamos, na frente de uma câmara, porque lá é uma televisão, o Canal 20, Dani, Canal 20, foi nos entrevistar, lá naquela rua. Agora à tarde. E eu desconfiei de alguma coisa a mais. Porque as lajotas estão todas soltas em todas as ruas. Elas estão soltas, Tati. E fui investigar e perguntei. Eu disse para a menina da imprensa, você filma, por favor, o que eu vou perguntar para o morador. Que a gente não sabe quem é. Mas está gravado. Filmado. A voz e a imagem. Eu perguntei para ele, amigo, aqui nessa rua foi passado rolo compressor? Na base? Nenhuma vez foi passado. Falou várias vezes. Você tem certeza? Não, não foi passado. Não foi camisa. Não foi passado. Está gravado. Não foi passado, mas você tem certeza? Não, não foi passado. Foi a primeira obra, das 500, foi a primeira que começou. Das 500 prometidas, evidentemente, só tem 29. Ela está muito menos da metade, é a primeira que começou. E sabe o que diz o contrato, querido Vilmar? Que a empresa também teria que passar o rolo compressor. O que significa que a população está pagando por máquinas que não estão sendo entregues. Vocês querem o nome disso? Não pergunte para mim, é só a Ação Civil Pública do promotor. Tem vários numerozinhos no Código Penal que dão o nome disso. Tudo muito bem descrito na Ação Civil Pública e na Ação Penal, que já foi ajuizada. Esses são os fatos que nós encontramos, senhor presidente. Por isso que nós vamos amanhã, hoje, chamar uma reunião extraordinária da Comissão de Serviços Públicos e vamos tomar várias medidas. Eu acredito que nós não devamos levar isso para o Ministério Público, não. É a minha opinião. Vamos chamar aqui as empresas e a prefeitura. Acho que o prefeito tem que ser chamado. Porque é muito sério, são as ruas que ele mais prometeu, são as 500 que ele prometeu. E das 29, pelo menos das que nós passamos, todas sem problema. Vamos pedir para o prefeito vir aqui, com todas as empresas, para não levar para o Ministério Público, é só eles se comprometerem, as empresas, não a prefeitura, né, obviamente, de imediatamente recomeçar essas obras. Imediatamente recomeçar essas obras. Sabe por quê, senhor presidente? Porque a pior coisa que pode ter no mundo, para uma pessoa, é ela achar que ela está acima da lei. Eu posso discordar tecnicamente de parte de uma decisão judicial. Posso.
mas eu tenho que cumpri-la. Não é porque eu gosto ou porque eu não gosto, porque me faz bem, porque me constrange, porque fere meus interesses, porque eu me sinto o dono. Então, porque eu sou dono de 200 mil bobos, eu faço o que eu quero, na cara de todo mundo, e nada acontece. Esse país não é mais o mesmo. Pensa que o país é o mesmo, está aí os resultados. Engana-se. Tem justiça. Para quem não gosta é uma pena. Dói para quem não gosta a pena da lei. É uma pena justa e adequada feita pelo Poder Judiciário. A gente não questiona, independentemente da vontade, porque eu sou daquele tempo, querido Luiz Daltoé, em que a gente dizia assim, decisão da justiça a gente não comenta, a gente cumpre. Não adianta chorar. Porque as coisas acontecem, sabe por quê? Eu me lembro muito de uma frase do Adelor Lessa, por causa da soberba. Vamos no dicionário, procure essa palavra, soberba. A soberba está na Bíblia. O Jeves sabe disso. Qual é a frase na Bíblia, Jeves? Me ajuda. A soberba precede a ruína e a altivez a queda. Quem se acha inatingível, acima da lei, o dono de uma cidade, que passa por cima de tudo e de todos, que acha que cooptando meio mundo, tudo continuará sob as suas mãos poderosas, não conhece o que é a democracia, o que é o poder judiciário autônomo e independente. Autônomo e independente que aplica uma lei. E eu não estou falando aqui indiretamente de outras coisas, vocês pensam, não, eu falo daqui mesmo. Porque é um absurdo. Depois de uma CPI na Câmara de Vereadores, depois da investigação da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Ministério Público, ter identificado vários crimes. Falou o promotor em R$1.200.000 de desvio de recurso público na obra do GAEC, do esgoto. O equivalente, Tati, a 80 mil consultas médicas pagas pelo SUS. E aí, dias depois, a gente reencontra a obra com um quarto terceirizado. Miseráveis sem carteira assinada. Sem fundo de garantia, sem INSS, Toninho. Trabalhadores escravos. De novo, a empresa que ganha a licitação não tem nada a ver com a obra que está sendo executada nas nossas barbas. As obras se desfazendo e se desmanchando e nós pagando. E aí, senhor presidente, querem me chorar? Lugar de quem põe a mão no dinheiro público, sabe qual é? Alguém tem dúvidas de onde o promotor está pedindo para colocá-los? Sabe aonde que o promotor quer que eles sejam colocados? Lá mesmo. Porque quem rouba do dinheiro público lá merece estar. E quem defende eles, nunca mais na vida, diante de todos esses fatos, vai poder falar contra a corrupção. Quem vai conseguir enganar com o discurso anticorrupção depois de estar de lado disso tudo? Ninguém que tenha vergonha, que tenha moral, que defenda a ética, vai poder fazer discurso estando ao lado de tantas obviedades. Senhor presidente, tem coisas, vereadora Tati, que eu nem posso falar porque eu não tenho testemunhas, mas que eu sei, muito mais graves.
muito mais graves. Não adianta chorar o leite derramado e nem querer comparar situações distintas, porque são completamente diferentes. Na origem, no sentido e na história. Completamente diferentes. Eu quero saber como vai ficar isso tudo no momento em que a população agora, daqui a uns dias, vai começar a saber detalhadamente que cheques de fornecedores estavam na mão de secretários. Como se explica isso? Quem explica? Silenciando a oposição? Quem explica isso? Como explicar que esses cheques com dinheiro vivo foram repassados a subempreiteiros da enésima geração, já ninguém sabe mais quantos subcontratados são, impostos de gasolina, à noite, e como diz o promotor, abre aspas, às escondidas. Façam a defesa dessas atitudes. Quem tem vergonha, quem defende a ética, faz a defesa dessas atitudes. Querem disfarçar baixando a cabeça, não ouvindo. Tem que ter vergonha e vir aqui defender. Que parentes eram chamados para fazer obra. Parentes, cunhado, amigo, correligionário. Ninguém leu a petição inicial do promotor para ver que hoje tudo se repetiu. E se repetiu porque se acha o dono, arrogante, prepotente. Como diz a Bíblia, a arrogância e a soberba, que são sinônimos, antecede a queda. Ai daquele que não cumpre a lei. Não adianta depois disso chorar o leite derramado. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Indicação 195/2012, de autoria da vereadora Tatiana Teixeira. Colocação de abrigos nas paradas de ônibus do bairro Verdinho, localizadas na rodovia Governador Jorge Lacerda e na Praça Quintino Zago de Costa. Indicação 196/2012, de autoria da vereadora Tatiana Teixeira. Colocação de placas de identificação de bairros nos acessos ao loteamento residencial Girassóis e à rodovia Miguel Patrício de Souza. Indicação 197/2012, de autoria do vereador Salésio Lima, término de colocação das lajotas na rua 1096, bairro Vila Manaus. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Douglas Matos. Pega ela para mim, camisa. Senhor presidente, eu só queria fazer 2 pedidos para convocar 5 minutos após a sessão 5 minutos após o término dessa sessão, uma reunião da Comissão de Serviços Públicos para colocar em apreciação e votação os encaminhamentos referentes às investigações que nós fizemos hoje à tarde. E em segundo lugar, senhor presidente, eu queria que o senhor colocasse, pode ser na mesma questão, 2 pedidos ou tem que fazer... Então eu suspendo esse pedido, presidente, está convocado. Tá bom, certo. Questão de ordem novamente, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Douglas Matos. Senhor presidente, eu queria colocar em votação a pedido da Judec, eles já estiveram aqui várias vezes, não aqui todas as sessões fazendo aqui uma vigília, pedindo para nós colocarmos em votação, Tati, o projeto de lei 037/2012. Tá? E o senhor quer que fique para amanhã, né, vereador? Para amanhã, tá, presidente? Que o vereador Itamar Silva vai fazer as articulações dele e eu respeito, claro, o direito do vereador se informar melhor. Então, amanhã você pede uma questão de ordem. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 067/2012, de autoria do chefe do Poder Executivo,
que concede estímulos fiscais à empresa Piso Fortes Revestimentos Cerâmicos Limitada. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação de plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 068 de 2012, de autoria do chefe do Poder Executivo, que concede incentivo econômico à empresa comercial solar limitada e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação plenária. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 069 de 2012, de autoria do chefe do Poder Executivo, que concede incentivo econômico à empresa Transportes GD Logísticas Limitada. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 071 de 2012, de autoria do chefe do Poder Executivo, que concede estímulos fiscais à empresa Nexus Evolution Sistemas Limitada. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, a votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 077 de 2012, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera o número de vagas e a carga horária dos fisioterapeutas previstos na Lei número 5.305, de 22 de julho de 2009. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação plenária. Em discussão o projeto. Havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 31 do corrente, terça-feira, a partir das 18 horas. Uma boa noite a todos.